Olá pessoal, mais um episódio aqui no Saúde Integral e hoje nós vamos continuar esse bate-papo, eu e o Felipe Meireles, educador físico, e a gente vai estar falando também mais um pouquinho sobre musculação, osteopatia, lesões, dores no sistema músculo-esquelético. Filipão, obrigado por estar aqui novamente. E hoje a gente vai falar então sobre joelho, ombro. A gente tem várias perguntas aqui de alunos e clientes, pacientes que fizeram e a gente vai responder tudo isso aqui no nosso podcast. Fala Fabrício, muito obrigado. Vamos dar sequência nesse assunto e tentar trazer um pouquinho da prática, da musculação e contribuir e ressaltar a equipe multidisciplinar, que é um grande feito aí da nossa área da saúde. E aí eu começo então, quando que a gente deve se preocupar quando o paciente tem dor no treino? Então, para quem não assistiu o nosso último podcast, a gente falou muito sobre a questão de avaliação. A avaliação, ela é primordial para um tratamento integrativo no nosso cliente, no nosso paciente. Eu preciso aprofundar e saber perguntar para o paciente e para o corpo do paciente para eu ter um resultado com ele. Então, eu falei no último podcast que os fisioterapeutas, os educadores físicos, muitas vezes, eles restringem demais a sua avaliação, né? Eles perguntam pouco para o paciente, fazem uma anamnese, às vezes, muito pobre, eles, às vezes, não fazem uma avaliação tão aprofundada, o que diminui muito os resultados daquele cliente. Então, a avaliação é muito importante. Tá, mas aquele meu cliente, aquele meu paciente, ele tem muita dor no pós-treino ou durante o treino. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão dessa dor. Você tem paciente, você tem cliente que sente muita dor no pós-treino ou durante o treino, como é que é? Fabrício, em questões articulares? Articulares, musculares, como que é isso? Em questão à musculação, eu procuro dosar bem a evolução ou até mesmo o estímulo, né? Porque eu acredito muito que quando o paciente fica com muita dor muscular pós-treino, independente da sua sensibilidade ali à dor, é porque a gente pecou pelo excesso, né? Então, cabe a gente dar uma dose ideal. Eu gosto muito do ranger muscular. Mas quando a gente fala em articulação, dependendo se seja ombro ou joelho, o paciente tendo o acompanhamento de um fisioterapeuta já fica mais fácil. Mas as pessoas, elas não podem deixar de ir treinar, né? Igual eu tenho muitos pacientes que eles têm dor no ombro ou dor no quadril e a pessoa não é só uma articulação, ela tem várias outras partes do corpo que a musculação nos permite trabalhar de forma fragmentada, né? Individualizada com a articulação. Então, acaba que não é um fator limitante, né? E o próprio exercício sistêmico, ele já contribui para a neuroquímica do corpo. Olha que interessante. Muitos dos nossos pacientes, quando nós indicamos atividade física, seja ela aeróbica ou treinamento resistido, isso vai favorecer a mudança química do corpo do paciente. Olha que interessante. Só da gente mudar o meio ambiente e também a gente trabalhar esse estímulo da atividade física, eu já estou liberando ali serotonina, né? O toque do terapeuta já libera neurotransmissores também e opioides endógenos que vão melhorar essa sensação de dor. E uma coisa muito interessante, atletas, quando terminam uma prova, terminam um treino, o que eles fazem? Eles desaceleram. Eles têm um momento de regeneração. Por que isso? Nós temos no nosso corpo um sistema que rege as nossas atividades, que chama sistema autonômico. Então não precisa esquentar a cabeça com esse nome, mas vem de automático, ou seja, ele está fazendo as funções automáticas. E a gente tem um sistema que ativa e um sistema que regenera tudo isso. Se eu paro a atividade e deixo esse sistema que regenera aumentar demais, o que nós chamamos de parasimpático, o corpo ele entra num estado inflamatório muito grande. Por isso que às vezes a gente precisa ir diminuindo isso aos poucos e modulando isso. Tanto na hora que eu vou intensificar no meu paciente, então se eu pego um paciente sedentário e já coloco ele para fazer com uma carga muito alta, eu vou estar rompendo muitas fibras, eu vou estar alterando aquele tecido. E aí a resposta inflamatória vai ser proporcional àquilo. Então, por isso da progressão
tanto para estimular, quanto dessa progressão, dessa regressão aos poucos, nessa parte também dos exercícios, que é muito legal. A atividade física regenerativa. Ah, hoje eu não vou não, Felipe, porque eu tô com muito desconforto muscular. Vai, porque aí você vai despotencializar essa ação do parasimpático. Isso é muito importante. Anti-inflamatório, por exemplo, qual que é o papel do anti-inflamatório? O anti-inflamatório ele é um simpático otônico. O que é isso? Ele despotencializa essa ação do parasimpático. Ou seja, ele freia isso. Por isso que a pessoa tem aquele conforto, né, quando toma um anti-inflamatório. O problema é quando ela faz esse uso prolongado. Aí eu desregulo esse sistema autonômico. Então, um episódio ou outro, tudo bem, né? A gente vai ali para um ortopedista, ele prescreve, ok. Agora, se isso faz uso contínuo, ou se essa dor ela está persistindo, aí sim eu preciso intervir tanto na parte osteopática, quanto entender também os processos biológicos que aquela pessoa está vivendo. Sim, e principalmente levando um pouco para a musculação ali, é a periodização, né, Fabrício? Não adianta nada a gente querer treinar forte o tempo inteiro, não de forma aguda da sessão, igual você falou, que a gente estimula e tem o processo de desaceleração, né, o simpático e o parasimpático. E sim, é a periodização. Não adianta a gente treinar sempre com grandes cargas. Isso acaba expondo a sua articulação e aumentando a chance de ter lesão, né? Existem os treinos regenerativos, existem os momentos que a gente reduz, tira o pé um pouquinho, sobe um pouquinho as zonas de repetições, né? Sai daquela de 6 a 8, 8 a 12, que são intensidade, que são zonas de repetições que a gente vai ter que colocar carga para justificar aquela baixa repetição. Por que não subir para 20 a 25, né? Porque foi muito difundido também para a galera que gosta da hipertrofia muscular, que trabalhando para baixo de 15 repetições, até 12 repetições, que é a zona ouro de hipertrofia muscular. E graças a Deus a ciência evoluiu bastante, né? Mostrando que até mesmo com 30 repetições você consegue ter a mesma hipertrofia do que trabalhando com 8 a 12 repetições, né? E isso aí a gente tem que trabalhar e conscientizar muito o nosso paciente. Exatamente. Essa questão que você fala das estratégias, isso é muito importante, porque isso motiva o nosso cliente, nosso aluno, porque quando a atividade ela fica muito monótona, isso aí vai atrapalhar também na parte psíquica, na parte motivacional, né? Então, você ter uma periodização, você passa por vários ciclos ali, e isso é interessante. Isso o paciente e o cliente, ele vê o ganho, né? Ele vê essa evolução. E a gente pensar também não só na questão de força, mas nas outras características que o músculo tem, né? Então a gente precisa atrapalhar também a mobilidade do conjunto, do complexo articular e muscular. A gente precisa trabalhar, por exemplo, uma questão de flexibilidade. Aqui eu não estou falando para você ficar na academia e puxar um alongamento 1 minuto, 2 minutos. Mas eu estou falando para você trabalhar, às vezes, em amplitudes um pouco maiores, para você trabalhar todo aquele sistema facial. Então, pessoas que trabalham em grandes amplitudes, automaticamente eles já ganham essa flexibilidade, esse alongamento. Não precisa, às vezes, a pessoa ficar lá e segurando aquela perna lá 2 minutos, 3 minutos, né? Não precisa. A gente já sabe que quando você trabalha esse movimento ativo, você já está contribuindo para esse sistema facial. Então, isso vai favorecer também essa proteção, essa prevenção das articulações também, e é muito interessante. Sim, acaba que até mesmo no meu trabalho eu encorajo muito aos meus alunos, pacientes, a pelo menos de 1 a 2 vezes por semana a gente fazer o trabalho de flexibilidade, que é realmente fazer séries das mesmas posições, para tirar aquela tensão, igual a pessoa que sente aquela pressão no joelho em cima, né? Nossa, eu tô sentindo meu joelho puxar para cima, Felipe. Como assim? Pô, é aquele quadríceps, aquela parte anterior da coxa hiperativada, que ela não relaxa. Poxa, vamos alongar, que você vai ver que sempre a gente tem um bom resultado com isso também, né, Fabrício? Perfeitamente. Então, uma das perguntas que a gente teve aqui: qual exercício é bom para artrose? Isso é muito comum, porque hoje muitos pacientes são diagnosticados com artrose, com artrite, né? A artrite já é o estado mais
inflamatório da articulação. É aquele cliente que você chega, você coloca a mão na articulação, ela está quente, ela está vermelha, ou seja, existem ali processos inflamatórios. Essa pessoa, eu não vou naquele momento fazer ali um protocolo de exercício com ela. Por quê? Porque o sistema está muito sensível. E aquilo ali, os receptores ali, eles vão gerar dor, eles vão gerar desconforto. E isso vai ser, às vezes, até um potencializador dos conflitos que aquela pessoa já tem. Então, automaticamente, lá no inconsciente dela, ela vai falar assim, poxa, meu joelho não tá valendo mais nada. Quantas vezes eu já ouvi isso de paciente? Cara, meu joelho não vale mais nada. Esse não vale mais nada, você está criando um conflito biológico ali, né? Então, eu preciso diminuir aquele processo inflamatório. Quando a pessoa não tem sinal inflamatório, quando a pessoa não tem dor, mas lá no exame consta uma artrose, pessoal, o nosso corpo, ele não é estático, né? A medicina, ela evoluiu muito e ela contribui muito, principalmente no campo do diagnóstico. Você vê aí as máquinas hoje em dia, elas são muito evoluídas e isso ajuda demais na nossa clínica. Só que o nosso corpo, ele não é fotográfico. Eu não fotografo um joelho e ele vai ficar ali permanente naquele estado. O nosso corpo, ele é dinâmico, né? Ele é uma homeostase dinâmica. Por isso que até o termo homeostase já caiu por terra. Hoje a gente fala de alostase, porque existe esse balanço, esse molejo. Então, a gente precisa entender que o corpo vai adaptar aquelas circunstâncias. Se eu tenho, por exemplo, uma degeneração, uma ulceração numa articulação, porém, eu preservo uma boa mobilidade, eu preservo uma boa aptidão muscular, pode ser que aquele paciente ele tenha o diagnóstico, mas ele não tem dor e é funcional aquela articulação. Se você tirar uma radiografia agora da minha coluna, você vai ver hérnia de disco, você vai ver osteófitos, que é o bico de papagaio. Porém, a minha coluna hoje eu não sinto dor e eu faço esporte, pedalo, corro, né, malho. Então, a gente precisa entender que o corpo ele é adaptativo. O nosso papel é auxiliar o corpo nestas adaptações. Vai ter momento que eu vou precisar de exercícios mais restritos, né, na parte de amplitude muscular? Sim. Vai ter momento que às vezes uma isometria pode ser melhor naquele momento para preservar a amplitude que está gerando desconforto, dor? Vai também. Por isso que vale muito do bom senso. Sim, e também, igual, né, contribuindo, somando ao trabalho do fisioterapeuta, acredito muito, igual no exemplo do joelho ou qualquer outra articulação, procurar as articulações próximas daquela articulação lesada, né? Igual no caso do joelho. Por que não a gente fortalecer o quadril, né? O glúteo, os adutores, os abdutores do quadril, até mesmo o tornozelo, dando suporte, porque dependendo dessa fraqueza dessas musculaturas que estão próximas das articulações, próximas da articulação lesada, elas estando fracas, pode ter sido causa do surgimento daquela lesão, né, Fabricinho? Exatamente. Eu brinco que assim, a gente não é um joelho e quantas vezes no dia você faz, por exemplo, uma extensão pura do joelho? Você faz os movimentos complexos. Então, quando você vai, por exemplo, agachar no chão, quando você vai subir uma escada, você precisa de uma boa mobilidade do quadril, do joelho, do tornozelo, da coluna. Então, você precisa de uma complexidade dos movimentos acontecendo. Sim. Por isso, a importância dos exercícios complexos também e dessa atenção que você está falando de trabalhar todas essas estruturas adjacentes. Isso é muito importante. Você quer um exemplo? Rotadores de quadril. Muito poucos profissionais na área da educação física trabalham esses rotadores do quadril. E eles são de extrema importância porque os rotadores eles têm conexões faciais com diversos outros tecidos, até com tecidos viscerais do nosso corpo. Então, por exemplo, se você pede numa aula de yoga a pessoa para sentar com as pernas cruzadas, fazendo aquela rotação, tem muita gente não consegue, perdeu aquela capacidade de rotação. Por isso que a variabilidade também, né, a variedade dos exercícios é interessante também. Sim, e entender, né, Fabricinho, que cada indivíduo é uma pessoa, né? Igual eu tenho uma paciente que ela tem gonartrose, o joelho dela é completamente comprometido.
E olha que legal, a gente fortalecendo as musculaturas adjacentes, né, das articulações próximas, ela ainda tem fascite. Ou seja, se eu olhar para a pessoa, ela fala assim, poxa, fica em casa, né, daquele tratamento autoconservador. Mas não, ela falou, vou encarar, porque o objetivo dela é ter perda de peso, que foi uma das minhas recomendações com ela. Vamos perder peso, você vai ver que você vai ficar mais leve, mais forte, você vai ganhar qualidade de vida. Igual hoje em dia ela está correndo, né? Aí você fala, poxa, mas como assim? Aí você fala, não, a gente respeita a amplitude, igual durante o agachamento. Opa, hoje meu joelho está sentido. Não, então vamos sair, vamos fazer um outro, vamos focar mais no quadril. Entendeu? Respeitar o indivíduo e aquele dia, né? Igual você mesmo fala, a gente não é só um tecido, a gente tem interferências externas. Então tem semana que ela pode estar mais estressada, que opa, ela vai ficar uma pessoa mais rígida, mais tensa. Isso dificulta. Então, por que não um dia, ao invés da gente fazer uma musculação, a gente fazer um trabalho de mobilidade, flexibilidade, soltar ali as cadeias, né? Uma liberação miofacial. É o Isso bom também senso, chega né? que... Exatamente. Ter o É bom isso aí. senso contribui bastante, né, meu amigo? Isso cara, eu falo que hoje em dia precisa ter. Todo profissional hoje precisa dessa empatia, desse bom senso, né? Antigamente a gente se colocava numa posição de autoridade muito grande e ficava distante muito do paciente. Hoje a gente precisa dessa conexão, se a gente quer realmente o sucesso dele, não o nosso, né? Isso é muito importante. E quando você fala essa questão da motivação do paciente, cara, isso é muito legal. Sim. Vou recordar um pouquinho sobre o que é a nova medicina germânica. A nova medicina germânica, ela é fantástica. Ela ainda vai revolucionar todas as áreas de saúde. Não porque ela é melhor, mas porque ela preenche lacunas que nós, profissionais de saúde, às vezes negligenciamos, que é a nossa parte da psique, do cérebro e dos nossos órgãos. Então, o Dr. Hammer, ele era um médico que ele era saudável, oncologista, trabalhava com pacientes com câncer, só que ele perdeu um filho baleado repetidamente. E depois de alguns meses, ele desenvolveu um câncer no testículo. E ele se perguntou, cara, como é que eu tive esse câncer? Eu sou saudável, eu nunca negligenciei minha saúde. E aí ele percebeu que aquele fato que tinha ocorrido com ele, da perda do filho inesperada, gerou aquele câncer. E ele começou a estudar essa relação. E ele começou a mapear mais de 10 mil pacientes com câncer, mapeando o cérebro desses pacientes, fazendo uma tomografia e percebendo que quando a pessoa tinha um determinado câncer em um local, automaticamente um foco aparecia na região do cérebro. E ele percebia que era comum aqueles pacientes que tinham aquele determinado câncer, determinada doença, sintoma. E ele percebeu também que aquelas pessoas viviam um conflito de estresse específico e comum entre elas. Sim. Então, o que ele percebeu? Que todas as nossas doenças, que todos os nossos sintomas, claro, eles podem vir de origem mecânica, química, sim, mas a maioria vem de uma relação conflitual aonde eu altero a minha fisiologia para sobreviver àquela situação. No caso dele, o testículo tentou reprogramar aquele filho que ele tinha perdido. Porque o testículo, ele tem a ver com a produção de espermatozoides, que tem a ver com a reprodução. Então, eu não vou ficar com a raiva de você e vou ter um câncer no testículo. Porque não condiz a percepção e o conteúdo de estresse naquela região. Então, essa questão do sistema musculoesquelético, ele percebeu que também existem conflitos que vão alterar essa fisiologia. Principalmente os conflitos de desvalorização. Eu não me sinto capaz. E aí, qual que é o programa biológico? Se eu não me sinto capaz de fazer, por exemplo, aquele movimento, o meu corpo ele vai ulcerar, ele vai paralisar, gerar aqueles sintomas e aquele processo, para depois ele inflamar e hipertrofiar. Olha que legal, é o mesmo processo da musculação. Então, a musculação nada mais é que um processo biológico. Só que mecanicamente nós estamos gerando um conflito, que ele pode ser gerado tanto mecanicamente, eu pegar um peso, ou virtualmente. Imagina uma mulher que poxa, eu não consigo cuidar do meu filho, porque ele é muito pesado para mim. Eu tinha pacientes com filhos que tinha
hidrocefalia, aquele cabeção, Sim. e aí a pessoa ela precisava de muita força para aguentar aquele filho. E ela se sentia realmente frustrada, desanimada em carregar. E ela tinha fortes dores nos braços, fortes dores no cotovelo, fortes dores no punho, que estão relacionadas com esse sentimento de eu não consigo naquele movimento. Né? Então, se a gente começa a ter essa percepção e trabalhar isso com o meu paciente, com o meu cliente, motivar ele, cara, ó, tá certinho, ó, tá muito bom, vamos evoluindo. Porque tem personal, tem educador físico, tem fisioterapeuta que sabota essa parte. Engessado. Engessado. Tá vendo que o paciente tá pesado, né? Tá vendo que às vezes o exercício tá errado e larga para lá. E às vezes não se atenta nessa parte. Nós não somos uma matéria, um corpo sem nosso espírito, a nossa alma. A gente tem a vida aqui. E é nela que a gente precisa se atentar também. Isso é muito importante. E nesse aspecto motivacional, eu queria chamar você que está nos assistindo. Não é porque você tem uma dor articular e você acha que indo para a sala de musculação você vai piorar. Pelo contrário, você sendo bem orientado, a sua chance de melhora é grande. Reverter esse quadro e ganhar qualidade de vida. Então para de se esconder atrás dessa dor e procura a melhora. Vai te ajudar muito. E é interessante que você não precisa ficar, por exemplo, horas numa academia, né, Felipão? Exato, Fabrício. Eu falo que os treinos curtos, por exemplo, eles são muito bons, cara. Eu mesmo, Fabrício, às vezes eu tô no consultório, eu tenho ali 30 minutos, cara, vou pra academia, faço meu treino. Cara, o ganho que você vai ter, às vezes é melhor do que você ficar ali, ó, horas e horas, né? Exato, porque a gente chega na sala de musculação, a gente é recebido por aquele professor que está muito agitado. Eu não ponho a culpa toda nele, né? Porque ele acaba que ele não consegue dar alta demanda, ele não consegue olhar para o paciente e ter essa anamnese que a gente conversou, concorda? Essa coisa detalhada, ele não tem esse tempo. Então, você conhecendo a pessoa e vendo, porque hoje em dia o nosso tempo é muito corrido, e montar um treino de 1 hora não vai encaixar na rotina da pessoa, porque muitas das vezes ela tem 1 hora, para dentro dessa 1 hora ela tem que deslocar para dentro da academia, realizar o treino e depois voltar. Então o tempo total dela é 1 hora. Então dá para fazer um treino curto, né, e de forma efetiva. Você tendo controle de onde, tendo noção, né, na verdade, de qual nível de condicionamento a pessoa é, seja ela iniciante, intermediário, avançado, você consegue montar um bom treino de acordo com a frequência semanal que ela tem disponível, né, 2, 3 vezes todos os dias, e até mesmo o tempo que ela pode ficar dentro da academia. Graças a Deus a gente tem recursos para isso, né? Graças à ciência, a Deus também, mas a ciência também, que nos possibilita de ganhar essa flexibilidade na prescrição, ajudando tanto a pessoa que tem pouco tempo para ajudar a melhorar essa dor articular, como também para qualquer outro objetivo, seja hipertrofia, emagrecimento, melhora da dor articular. Então, cabe na rotina de todo mundo hoje um exercício, né? Não tem mais desculpa. E hoje você tem protocolos para ajudar essas pessoas que querem, às vezes, tem dificuldade, às vezes, de uma pessoa para auxiliar e que eles podem ter acesso a essa consultoria também, que vai ajudar eles nesse processo. Exato, que é o atendimento remoto, que é a consultoria online. Ela você consegue. Tudo é online, então você ganha flexibilidade de tempo, flexibilidade de deslocamento, né? Você não tem que estar na minha cidade para poder te atender. Você consegue fazer aí na sua cidade. Então isso ajuda e aumenta a aderência, né? Você vai responder um questionário, a partir desse questionário eu vou pedir um vídeo, né, do salão de onde você vai treinar para, consequentemente, montar um treino realista, porque não adianta nada você entrar numa Smart Fit com 400 mil pessoas, eu vou falar, poxa, você vai fazer 2 exercícios juntos, ou misturar muito, né, criar estratégias que não vão coincidir com a pessoa. E acaba que conseguindo fazer uma boa anamnese, tendo os vídeos e conversando com a pessoa, entendendo como ela enxerga o exercício, como ela enxerga a sala de musculação, a gente consegue montar um bom treino, né, Fabrício? Interação. Essa é a palavra que eu falo que a gente precisa ter. Empatia, interação. Todo profissional de saúde, ele tem que gostar do ser humano. Eu falo muito isso. Se você está pensando só em você, se você não quer realmente entender o seu paciente, fazer essa conexão, o resultado não acontece. Seja virtual, presencial, Exato. você precisa realmente de atenção. As pessoas precisam mais de atenção.
Claro, você não vai deixar essa pessoa não ter a sua autorresponsabilidade. Eu ia falar Então, a isso primeira agora. coisa que eu falo para o paciente é 50-50. Eu vou fazer tudo o que eu posso para melhorar as capacidades orgânicas do seu corpo. Porém, as mudanças necessárias, você que vai ter que fazer. Isso é muito Com importante. certeza. Porque igual na minha área, por exemplo, até mesmo com você, a gente fica igual a pessoa que vai lá com você. Ela vai uma, duas vezes na semana. E o resto do dia? E o resto Exatamente. da semana? Ela vai estar com ela Exatamente. mesma. Então ela também tem que entender que ela tem grande porcentagem nesse processo, né? E entender também, igual eu falo para meus pacientes, normalmente eu gosto de atender meu cliente 4 atendimentos. E às vezes depois do segundo ele já some, porque melhorou. E eu falo, olha só, eu tenho alguns raciocínios para contribuir nessa saúde sistêmica. E às vezes o paciente é aquele paciente que melhora e depois de algum tempo ele piora. Por quê? Ele não concluiu um tratamento, ele não concluiu um raciocínio. A gente não conseguiu liberar todos os sistemas que estão ali interferindo naquilo ali. Então, os clientes, os pacientes, eles precisam dessa consciência, que a coisa precisa de tempo, né, e de planejamento também, né? Dessa responsabilidade. Ele precisa assumir tudo isso também. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de coluna, que eu acho muito importante. Eu falo que eu brinco que é o que mais eu tenho hoje no consultório são dores a nível de lombar e cervical, né? Principalmente porque hoje a nossa coluna torácica ela é muito mais bloqueada por falta, às vezes, de nosso movimento consciente, exigindo demais de quem? Das outras curvaturas, cervical e lombar. Então é muito importante na academia, com o profissional de educação física, se atentar a essa saúde da coluna, principalmente o trabalho de mobilidade, da raque como um todo, da coluna como um todo, como também das posturas durante os exercícios também. Se atentar que eu preciso deixar que meu paciente gaste menos energia naquele momento, esforçando demais a coluna, para que ele possa trabalhar outras articulações que vão ser priorizadas naquele momento. Sim, é igual eu tenho muito trabalho com dor lombar, que é igual você acabou de comentar, que é a rigidez da região torácica, pela falta de uso, ela acaba fibrando, igual você me explicou aqui há pouco antes, e acaba sobrecarregando. E nos meus casos, a maioria das vezes é a dor lombar. Então, aí, a seleção do exercício ali, isso aí também contribui bastante. Entender a anatomia, aonde, em qual parte do movimento. Opa, tô agachando, Felipe, por exemplo. Nossa, a partir desse ponto eu tô sentindo uma dor. Aí você fala, opa, vamos colocar no aparelho ou não? Então, a conversa, a troca nesse processo, ela se torna muito interessante. E aí entra no aspecto motivacional também, né? Não adianta nada ela ter uma consultoria comigo ou ter uma paciente ter um bom profissional igual você como fisioterapeuta, mas ela não estar lá, né? Tanto Sim. indo treinar, como também, igual você comentou, não tá indo na sessão de fisioterapia. E eu falo também, o seu corpo, ele não sabe o que que é um pilates, o que que é uma musculação, o que que é um treinamento funcional. Quem inventou isso foi o homem. Se você está na sala de musculação, você está sentindo que aquele paciente, ele está muito... o movimento dele não está legal naquele aparelho. Cara, eu posso pegar um colchonete ali, eu posso fazer um exercício do gato com ele, eu posso fazer um exercício, às vezes, mais funcional, uma prancha dinâmica, mobilizando todas as regiões da coluna. Então, a gente não ficar, às vezes, muito engessado. A gente olhar para o momento ali do paciente e a gente se adaptar àquilo também. E deixar o ego de lado, né, Fabrício? Não é Exatamente. nada ruim você prescrever um treino e durante o acompanhamento o pessoa não desempenhar como você imaginou. Né? Então fala assim, opa, esse exercício não é para você por enquanto. Vamos trocar? Acho que você Exatamente. tem mais chance de dar mais certo É nisso. bom senso. Por isso que eu falo que Exato. normalmente as fichas muito engessadas de academia vai caindo por terra. Concordo. Porque a gente tem a individualidade biológica, a gente tem a individualidade mecânica, e isso precisa ser respeitado. E entender o momento do paciente. O que, que ele precisa naquele momento. Eu já tive paciente, por exemplo, que a manipulação ela não acontecia.
né? Às vezes você quer instalar o paciente, você quer ali trabalhar a articulação do paciente, mas não está naquele momento. E aí você precisa de manipulações mais suaves no campo facial. E aí o paciente fica assim, pô, mas você não vai me instalar, não? Exato, Aí eu isso que falo eu ia te assim, olha perguntar. só, vamos trabalhar isso hoje, você vai voltar aqui e a gente pode ser que numa próxima atendimento o seu corpo me peça essa manipulação. É tudo uma questão de permissão. O que que eu posso fazer? O que que eu preciso fazer para ajudar aquele paciente naquele momento? Achei legal você falar nesse lance do estalar, né, da osteopatia. Queria que você mostrasse isso, explicasse, porque quando eu falo que eu faço isso, até tive essa oportunidade de fazer isso com você, as pessoas, pô, mas o cara vai e te força, estala, são movimentos agressivos, Sim. né? E as pessoas ficam com receio. Como é que a osteopatia, ela pode nos ajudar? Igual você acabou de falar, a osteopatia não é só o estalo, né? Ela é um estudo de um Sim. todo. O estalo que a gente fala, ou cavitação, né, que é o barulho, né, que acontece dentro da articulação, aquilo ali é um processo químico, aonde um ar é liberado e aí dá esse barulho, né, que às vezes a pessoa acha até que é osso com osso. A gente tem que entender que isso é uma ferramenta. Eu gosto de brincar que a osteopatia é a caixa de ferramenta. E a manipulação de alta velocidade, baixa amplitude, que é essa manipulação, ela é uma das ferramentas que ela pode ou não ser utilizada. Quando que a gente utiliza ela? Primeiro, quando os tecidos moles eles estão nos permitindo acessar aquela articulação. Ou seja, a manipulação é feita na articulação. Quando eu tenho um desvio naquela articulação e eu preciso corrigir aquilo, ou com o intuito de causar um estímulo neuroquímico que vai equilibrar o sistema neuronal daquela articulação. Olha que interessante. Interessante. Uma vértebra em cima da outra. A partir dessa articulação saem vários nervos que vão inervar ali a nossa musculatura, que vai inervar as nossas vísceras. Então, a partir de duas vértebras de toda a nossa coluna, saem várias ramas neurais. Se eu tenho um bloqueio entre essas vértebras, eu posso alterar esse sistema de informação que tem ali. Eu brinco que, por exemplo, a gente tem uma lâmpada aqui. A gente pode ter um problema na lâmpada, no fio ou no interruptor. E nesse caso, o interruptor é o quê? É a vértebra aqui. Então, quando eu instalo, quando eu manipulo, eu estou dando o que nós chamamos de blackout sensorial. Eu estou resetando esse sistema. Né? Então, por exemplo, às vezes tem um intestino que não funciona, que quando eu manipulo a coluna, ele funciona, porque o sistema autonômico, ele parte dele. Então, e a gente tem até estudos mostrando que quando, em ratos, que quando o cientista ele gera um estímulo na coluna, o peristaltismo do intestino para. Ou seja, mostrando essa relação autonômica da coluna também. Então, igual você acabou de falar, igual a gente tem, sai essas ramas, né, que é o nosso sistema nervoso central. Então, essas, quando elas estão comprimidas antes da sua manipulação, elas podem justificar essa formigamento, a falta de sensibilidade de um membro? Exatamente. Nessa articulação que nós chamamos de metâmero, que é essa junção de uma vértebra com a outra, ali sai artérias, ali sai veias, ali sai nervos. Ou seja, se eu tenho uma região comprometida, eu posso comprometer todo o resto. Muitas vezes uma alteração no joelho pode estar relacionado com um bloqueio na coluna, ou com um bloqueio, por exemplo, de um rim que tem uma pitose visceral e está pressionando essas estruturas. Então, por isso que a gente olha sempre todos os tecidos. Por isso que o osteopata não faz só manipulação articular. Vai ter momentos que a gente vai fazer manipulações sutis. A gente tem manipulação até em artéria, para você ter ideia. Né? Entendi. E isso tem estudos mostrando essa efetividade. Que antes e após a manipulação, existiu ali uma melhora de perfusão sanguínea, fluídica. Então, toda a osteopatia, hoje, ela é totalmente embasada no campo científico também. E a gente tem que lembrar também, né, Fabrício, que a coluna não, ela não é tão frágil igual as pessoas comentam, né? Mas vale muito o equilíbrio também do fortalecimento muscular e da boa mobilidade, igual você comentou. E no âmbito da musculação,
cabe a gente dosar, né? Olhar exercícios que são compressivos, igual o agachamento que a gente põe a barra, né, nas costas, que é um exercício que vai nos achatar, não somar ele junto com o stiff para um exercício, para um indivíduo iniciante. São dois exercícios seguidos, né, de compressão, de exigência da coluna, sempre procurar ter esse bom senso na hora da prescrição também e entender o condicionamento, né, o estado, se ele é iniciante, intermediário, avançado, para partir dessa prescrição, né, meu amigo? Exatamente. Filipão, eu queria te agradecer a mais um episódio do nosso podcast. Pessoal de casa que tiver dúvidas nessa questão do sistema musculoesquelético, das dores, da prescrição de exercícios, que se você hoje, por exemplo, você quer malhar, ou você tem alguma dúvida de como iniciar, né, a gente vai ter ali o contato do nosso amigo Felipe aqui. Então, deixe nos comentários que a gente vai fazer aí num terceiro podcast, onde a gente vai querer responder ali mais dúvidas nessa parte, que é muito importante. E eu, particularmente, sinto uma necessidade muito grande dos meus pacientes, né, que às vezes dentro do consultório não consegue tirar essas dúvidas e atrapalha na progressão do tratamento. Então, é muito importante. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Fabrício. Espero ter contribuído. E vamos ver se a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Através dessas dúvidas e através dos nossos vídeos aí. Até a próxima. Vamos junto. Amém.